Após o desaparecimento da lojista de meia-idade, a Bernice Worden, o delegado Ashley é convocado para realizar as buscas. A dica foi dada pelo último recibo que ela emitiu na venda na loja dela, um galão de líquido anti-congelamento para o inverno em nome de Ed Gein. Num barracão anexado à casa de Ed, o corpo de Bernice foi encontrado, pendurado pelos calcanhares, sem a cabeça e estripado feito um animal. O capitão pediu reforços e depois da investigação acabaram encontrando pedaços de 15 outras mulheres que foram acumulados ao longo dos anos. O que foi encontrado, somado às esculturas bizarras criadas por Ed Gein, resultaram num dos casos mais famosos de assassinato, violação de túmulo, canibalismo e depravação do século XX. Um crime que inspiraria o cinema nos anos seguintes. Na semana especial do massacre, essa é a Hora do Terror sobre Ed Gein. Edward Theodore Gein, nascido em 27 de agosto de 1906. Filho de Augusta e George Gein, com um irmão mais velho, 7 anos, chamado Henry. Sua mãe Augusta era uma fanática religiosa da cidade de La Crosse, que acreditava que o lugar era tipo um antro de perdição e depravação. Ela tinha um extremo repulso por qualquer coisa que representasse a sexualidade e achava que qualquer mulher poderia levar seus filhos à perdição e arder no inferno. Seu marido George era um alcoólatra, ranzinza, preguiçoso e que era incapaz de cuidar dos seus filhos, então ela tomou a criação para si mesma. Com o dinheiro que ela ganhou da mercearia da família, ela conseguiu comprar uma fazenda lá em Plainsfield e se mudou com toda a família para lá. Mas essa cidade, em sua visão distorcida das coisas, não parecia muito melhor do que a cidade anterior. O pai da família morreu em 1940 e Edward e Henry continuaram fazendo bicos para poder manter a fazenda. Augusta abusava dos filhos, acreditando que eles iam seguir o caminho do pai. Edward aceitava todo esse abuso e toda essa humilhação, enquanto Henry ele tentava lutar contra esse comportamento doentio da mãe, essa criança maluca. Poucos anos depois, em 1944, Henry estava tentando apagar um fogo próximo da casa quando ele foi tomado pelas chamas. Depois de reclamar do desaparecimento, o Edward levou a polícia até onde estava o corpo carbonizado do irmão, só que ele estava numa área que não tinha sido queimado. Mesmo com as circunstâncias suspeitas, não foi solicitada uma autópsia. Gein ficou sozinho com sua mãe até dezembro de 1945, depois que ela morreu por uma sequência de derrames. Sem sua mãe, incapaz de se livrar de 39 anos comandados por ela, a psicose de Edward Gein finalmente desabrochou. How long have you known Mr. 7 years? 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, a man is a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. Na época, ele era visto pela sociedade local como um homem inofensivo, afetado, meio afeminado até, chegando a trabalhar como babá em certas circunstâncias, sentava na mesa com outras pessoas para comer, convidado por outras famílias. Com o tempo, se retraiu ao mundo da fantasia, sendo alimentado por livros de anatomia, quadrinhos, revistas pulp, ficção científica, nazismo e o jornal local também com foco no obituário. Logo, ele começou a fazer andanças noturnas por cemitérios e voltava para casa com pedaços de pele e pedaços de corpos. Apesar de ter sido condenado apenas por 2 assassinatos, o da Bernice Worden e da Mary Hogan, que estava desaparecida desde 1954, Gein foi suspeito por outros desaparecimentos, em específico 2 adolescentes e 2 homens. A região da casa de Gein foi inspecionada diversas vezes, inclusive com inspeções aéreas, mas nenhum outro corpo foi encontrado. Alguns dos itens encontrados na casa: uma caixa de narizes humanos, máscaras feitas com rostos de 9 mulheres, 10 cabeças de mulheres com a parte de cima, acima da sobrancelha, removidas com uma serra, cadeiras com assentos feitos de retalhos de pele humana, uma lata de lixo de pele humana, uma cúpula de abajur coberta de pele humana. Roupas como camisetas, calças, luvas. Sua maior criação foi, na verdade, um traje completo feminino, feito com pele humana, incluindo a cabeça. O coração de Bernice Worden foi encontrado numa frigideira no fogão, mas não havia indícios de partes armazenadas para consumo. Os órgãos internos de Bernice foram encontrados numa caixa de papelão depois. Alguns dos aposentos foram lacrados e ficaram sem uso ao longo dos anos, inclusive o quarto de sua mãe, que ficou lacrado desde o dia de sua morte. Mas o resto da casa era uma bagunça completa, como um acumulador de lixo e pilhas de lixo se espalhava por todos os lugares. No início de 1958, Ed Gein foi considerado insano e internado numa instituição psiquiátrica. No dia 27 de março daquele ano, a casa de Ed Gein pegou fogo completamente, 3 dias antes de ser leiloada. Todos os pedaços humanos já tinham sido levados pela polícia e os objetos não destruídos foram vendidos por $5.000. O item mais valioso dessa coleção
atenção era o seu carro, que era exposto em feiras da região como uma atração turística que ele utilizava para tirar os mortos dos túmulos. 10 anos se passaram para que Ed Gein fosse considerado apto a ir a julgamento, que aconteceu entre janeiro e novembro de 1968. Gein foi considerado insano devido à esquizofrenia da época e voltou para a instituição psiquiátrica. Em 78, ele foi transferido para a Instituição de Saúde Mental de Minota, sendo considerado um preso exemplar, educado e calmo. Gein morreu em 26 de julho de 84 e foi enterrado ao lado de sua mãe em Plainfield. Em 1959, um livro recém-publicado pelo autor Robert Bloch caiu nas mãos do cineasta Alfred Hitchcock. Norman Bates era o protagonista desse livro e foi livremente baseado em Ed Gein. Anthony Perkins foi escalado para o papel principal e o lançamento desse filme em 1960 mudou o cinema moderno, gerando 3 continuações. Gein também foi base para o personagem Buffalo Bill, do escritor Thomas Harris, O Silêncio dos Inocentes, adaptado depois para o cinema com Anthony Hopkins. Outro personagem baseado na sua história é o Leatherface, da franquia O Massacre da Serra Elétrica, que você pode ver vários pedaços de corpos servindo como mobília no primeiro filme, além da máscara feita com pele humana. Se você quiser saber mais sobre Ed Gein, eu recomendo um documentário muito maneiro com 40 minutos, legendado aqui no YouTube. O link vai estar na descrição. Para essa pesquisa eu também utilizei 3 livros. O primeiro dele foi Serial Killers, da Ilana Kazoy. É uma especialista em serial killers aqui no Brasil e fez esse livro reunindo diversos casos, serial killers louco ou cruel. Outro livro que eu utilizei foi Serial Killers, Anatomia do Mal, e esse é um livro gigante onde analisa o psicopata como um objeto de estudo. Então ele vai muito a fundo na mente e o que faz elas cometerem esses crimes, e tem um estudo de caso de Ed Gein aqui dentro. O terceiro e último livro que eu utilizei para essa pesquisa foi O Massacre da Serra Elétrica, de Stephen Jaworski, ou Jaworski, eu não sei falar o nome desse cara, e ele faz uma ligação entre todos os filmes, os 7 filmes lançados até o momento da série, com os 2 documentários sobre a série de filmes, e no final ele tem uma análise de como Ed Gein influenciou o vilão Leatherface. O link para você encontrar os 3 livros pela Amazon vão estar aqui embaixo, são links afiliados. Se você comprar o livro pelos links, você ajuda a gente. Espero que tenha gostado desse vídeo sobre Ed Gein para a Semana do Massacre. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para ser avisado dos próximos vídeos. E deixe aqui nos comentários qual o próximo serial killer ou qual caso real você quer ver analisado aqui na Hora do Terror. Eu sou o Fernando Descon, muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.